Chegamos ao 20º seminário, coincidentemente no ano em que se comemora o centenário da Revolução Russa de 1917. Então, durante essa semana, nós faremos aqui reflexões que perpassarão todo o século XX, seja no campo da política, da economia, a questão das guerras, a questão da arte, ou seja, será uma semana bastante rica de debate e de reflexões. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos então compor aqui uma mesa de abertura. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o nosso coordenador de colegiado, o professor Marcos Piratelli. Bom, eu convidaria também o coordenador de mestrado aqui do nosso campus, colega nosso colegiado, o professor Ricardo Tadeu Caires Silva. Convido a nossa companheira que está na coordenação do ensino do campus, Teone. E convido o diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação, professor Carlos Silva. Então, vou passar a palavra para o nosso coordenador, o professor Marcos. Boa noite a todos. Vou falar de improviso, porque o Roberto de improviso também. No primeiro, agradecer o Roberto por ter coordenado esse evento. Nós começamos hoje. Acho que o tema ele é pertinente, o tema é importante. Nós estamos vendo um processo de implosão de direitos trabalhistas, um processo de ascensão da direita, da extrema-direita, na atualidade, o que faz com que nós, vamos no tempo presente, às vezes temos que nos voltar para o passado para discutir algumas coisas, para tentar entender o que está acontecendo hoje. Eu acho que voltar a estudar um pouco a Revolução Russa nos permite tentar entender um pouco do que está acontecendo no nosso planeta. Uma outra coisa que eu poderia falar, antes de passar para os nossos colegas, a Revolução Russa, ela produziu uma superpotência que foi a União Soviética, que com todos os seus defeitos, ela foi assim, a Constituição Estatal que derrotou Hitler. E a grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial foi na Soviética. E no século XX nós estamos vendo uma ascensão do fascismo, do nazismo, e nós não temos uma União Soviética para nos dar guarida. Então, esse é um momento de refletir sobre temas importantes, entre eles, esse que é o centenário da Revolução Russa, ou bolchevique, ou de outubro, como queira. Então, sejam todos bem-vindos. Espero termos um ótimo seminário, 20 anos, e o tema eu acho que é fantástico. E obrigado pela presença de todos. Bom, boa noite a todos e a todas. Também vou ser breve. Agradecer a presença de todos vocês. Parabenizar o professor Roberto pela coordenação, colegiado de História. Como o Marcos disse, completamos aí 20 anos do curso de História e nós já temos aqui na região centenas de docentes, alguns mestres, outros doutores, muitos professores aí na rede que têm formado alunos, que têm vindo fazer História aqui no nosso campus e nós já temos também a oportunidade de oferecer a pós-graduação em estricto senso, desde o ano de
de 2013. Né? Então é muito bom ver o curso crescendo, a universidade crescendo. Eu desejo a vocês um bom evento. Gostaria de desejar uma boa fala para o professor Ari, que a gente já tem certeza da qualidade do trabalho dele e do debate, né, das questões que ele sempre trouxe aqui em vários momentos em nossos eventos. Então, um bom evento a todos. Bom, boa noite. O professor Ricardo terminou, necessariamente já me intimou aqui a falar, né? Mas assim, eu quero também, como divisão de graduação do campus de Paranavaí, parabenizar, né, os organizadores, né, na pessoa do professor Roberto, professor Piratelli, e dizer que, assim, 20 anos, né, do curso de História, né, eu acho que um curso que tem uma repercussão aqui na nossa região, né, formando os professores que estão saindo, né, do âmbito, inclusive, da região da Mumpar, né, mas estão por aí afora. Então, o quanto que é importante esses eventos, né, as semanas, né, acadêmicas dos cursos. E quero desejar, né, vai ser durante a semana toda, com temáticas importantes, né, com a abertura aí do professor Ari, que a gente conhece aí de algum tempo e sempre tem, como disse o professor Ricardo, contribuído com os cursos. Estará na nossa jornada do serviço social daqui 15 dias, né? E fica o convite também, né? Quem quiser participar no período da manhã. E desejo, né, a todos um excelente evento, né? Não só hoje, mas até sexta-feira, né, que tem a programação, tá? Obrigada pela oportunidade. Professor Carlos Silva. Boa noite aos presentes, alunos. Cumprimento a mesa. Professor Ariovaldo, seja bem-vindo. Falar da Revolução Russa não é fácil e não é tarefa para amadores, portanto não é para mim, né? O evento de vocês dessa noite é o 20º, portanto o curso de História, trazendo já na sua 20ª edição o seminário, se reveste de uma importância muito grande, porque comprova a importância da presença do curso de História no nosso campus. Um curso que propõe aos alunos refletirem sobre as situações pelas quais nós vivemos e as que já vivenciamos. Então, conhecer o passado é poder programar e se posicionar no futuro. Dessa forma, eu acredito que os 100 anos da Revolução Russa podem proporcionar a cada um de vocês e a nós também, eu como docente do curso de Letras e professor de Literatura, uma experiência muito grande, muito rica, porque na nossa história literária, o modernismo brasileiro se enriqueceu muito das experiências da Revolução Russa de 1917, a partir das grandes cidades, especialmente São Paulo, que no início do século, pouco antes da Semana de Arte Moderna de 22, absorveu muito as experiências do proletariado russo, depois da derrubada do czar Nicolau II. E não se falava naquela época ainda em sindicato, não havia sindicalização do trabalhador, mas eram as primeiras manifestações operárias, as primeiras reivindicações operárias em São Paulo, provocadas pela Revolução Russa de 17. Então, vocês têm a oportunidade, nessa semana, que se inicia hoje, de absorverem essas reflexões que vêm de um passado não tão recente, né, um século, mas que traz uma experiência da antiga Rússia, depois União Soviética, e agora acho que Rússia novamente. Então, as várias mudanças de regime, porque passou a Rússia, tem
contribuído para que o pensamento ocidental, especialmente o pensamento ocidental, reflita sobre o que podemos fazer neste momento em que estamos vivendo no Brasil, especialmente no nosso país, mas também no Ocidente como um todo, todas essas reviravoltas, especialmente com relação à presença do nosso operariado. Eu quero cumprimentar o curso de História, o professor Roberto, que está coordenando esse evento, e quero desejar a todos vocês uma excelente semana. Boa noite. Agradeço a todos. Eu gostaria também de agradecer a todos aqueles que contribuíram para que esse seminário acontecesse. Agradeço aos meus pares do colegiado, agradeço a todos os alunos que se envolveram, direto ou indiretamente, principalmente a comissão de apoio formada aí pelos alunos a partir do centro acadêmico. Eu convido o professor Renan para vir até a mesa, por favor. O professor Renan, que será o coordenador dos trabalhos desta noite. Boa noite, colegas, boa noite, alunos, boa noite para todos nós. Início dessa semana do 20º Seminário de Semana de História, já de Seminário de História, com uma temática sobre a Revolução Russa, que tem muito a dizer em relação ao passado e às lutas de resistência do proletariado mundial, e também muito a dizer no presente, porque a Revolução Russa, ela não foi só a primeira revolução proletária, mas ela também foi, digamos, uma primeira experiência que permitiu ao proletariado pensar em uma nova sociedade que suplantasse todas as relações sociais de produção, de reprodução da vida material e afetiva para além do capital. Ao longo da semana nós vamos discutir as possibilidades, os limites, as incongruências e os reveses da Revolução. Mas se Marx diz que na Comuna de Paris os operários assaltaram os céus, na Revolução Russa, literalmente, os operários arrombaram os céus e impuseram e demonstraram para o proletariado do resto do mundo que era possível pensar uma sociedade emancipada em relação à sociedade do capital. E essa semana, evidentemente, que conforme o calendário, haverá uma série de discussões que nos permitirá, então, a gente estar refletindo criticamente esses processos, né? Hoje, no primeiro dia, nós teremos, então, uma conferência de abertura, que será feita pelo professor Ariovaldo. O professor Ariovaldo, ele fez Ciências Sociais na Unicamp, e depois ele fez o doutorado em Paris 1, né, França. O professor Ariovaldo, que já veio aqui em outras ocasiões, ele é um pesquisador, um leitor arguto dos pensadores críticos à sociedade do capital, e as suas análises, em geral, elas procuram compreender o movimento operário, os dilemas do movimento operário, o movimento sindical, as lutas da classe operária e, evidentemente, como elas podem se dar ou não, pensando a correlação de forças no processo de luta de classes entre o proletariado e a burguesia, né? Então ele tem, por exemplo, ele trouxe aqui, e depois ele pode falar um pouquinho rapidamente sobre isso também, um livro que ele publicou pela editora da UEL, Marx, Engels e a luta do partido da Primeira Internacional, 1864 e 1874. Perfeito? Onde ele vai estar justamente analisando a formação da primeira internacional organizada pelos trabalhadores, onde teve uma participação direta de Marx. E também ele organizou pela Eduel um dicionário sindical e do trabalho, que nos permite compreender vários
dos novos conceitos e também palavras, sentidos etimológicos que são emergidos, que emergem do processo de reestruturação do mundo do trabalho, que é uma área que ele pesquisa, né? Como estudioso, então, do mundo do trabalho e também um leitor e estudioso arguto das obras de Marx e de leitores que dialogam com Marx no campo da esquerda, hoje ele vai fazer uma fala justamente como nós pensarmos a Revolução Russa pela ótica da Rosa Luxemburgo e Gramsci, né? Essa é a colaboração do professor, né? E eu gostaria então de chamá-lo aqui para a mesa, por favor. Bom, em termos de dinâmica, então, o professor ele vai fazer uma exposição versando sobre essa temática, né, a Revolução Russa, repassando a Revolução Russa pela ótica, pela visão de Gramsci e Rosa Luxemburgo. Ele vai fazer a exposição e, em seguida, nós vamos abrir a palavra para os colegas, para os alunos, colegas professores, colocarem questões, enfim, relativas ao tema, tá bom? Então, boa noite e muito obrigado, Ari, por você estar aqui mais uma vez. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite que o Roberto fez para que eu participasse deste evento. Estive em outras oportunidades, né, e estar aqui mais uma vez é sempre um prazer, que a gente revê os amigos, né, de longa data. Os companheiros de caminhada, como se dizia antigamente, né. Agradeço as palavras elogiosas e até mesmo exageradas que me fizeram aqui, tá certo? Que embora seja gratificante receber os elogios, né? E em termos gerais eu diria assim, menos, né? A gente, todos nós somos pesquisadores dentro dos limites que nos são dados, né? Não somos pessoas geniais nem nada, somos apenas as pessoas esforçadas que tentam, dentro da modéstia de cada um, compreender um pouco desta complexidade do mundo que está aí, né? As palavras, ao mesmo tempo, aumentam a minha responsabilidade, e por dois motivos, né? Primeiro, porque vou tentar corresponder aos elogios, o que é difícil. E segundo, porque o tema que me foi proposto não é um tema sobre o qual eu me debruce, vamos dizer assim, cotidianamente ou mais profundamente. Seguramente os colegas de Marília, que foram convidados e por vários motivos não puderam vir, eles têm um conhecimento muito mais profundo dessa discussão, trabalham em cima dessa temática há muitas décadas, então forneceriam uma contribuição muito mais profunda, inclusive em termos de leituras. O que eu me proponho a fazer aqui, é, a partir de dois autores clássicos do campo do marxismo, levantar questões que à época os incomodavam e que continuam sem a devida resposta, mesmo entrando no século XXI, por parte dos partidos de esquerda. Fundamentalmente seria colocar questões em torno das quais nós deveríamos pensar mais seriamente diante deste quadro que se está se desenhando. Quando olhamos para a conjuntura internacional e mesmo a nacional, é cada vez mais evidente que há uma expansão ou um crescimento daquilo que se convencionou chamar por direita, tá certo? E que no fundo é o pensamento conservador. E o que é o pensamento conservador? Fundamentalmente é aquele que não admite mudança, que quer solidificar um determinado status quo, é contrário a uma transformação profunda da sociedade
e que vai lutar por todos os meios no sentido de construir aquilo que o Gramsci chamava de hegemonia do pensamento. Então nós estamos vivendo um momento onde aquilo que se chama de direita e que seria melhor nominar por pensamento conservador ou às vezes até mesmo reacionário, porque tem uma diferença entre o conservador e o reacionário, né? A gente pode até discutir isso depois, mas esta expansão do pensamento conservador e reacionário, ela expressa também a maneira pela qual os setores dominantes ou aquilo que a gente chama geralmente de o capital, né? Os que detêm as forças produtivas, encontram para fazer validar o seu projeto. É uma discussão muito mais ampla. Às vezes a gente pega ali na internet, é muito xingamento, esse reaça do Bolsonaro, esse idiota tal. É uma questão muito mais profunda, não é só uma questão de reaça e idiota, não. É um momento no qual a classe dominante ela está mostrando como é que ela constrói a sua hegemonia. Seria uma discussão super interessante fazer, recobrando as discussões, por exemplo, que o Gramsci constrói nos cadernos do cárcere. Porque ali ele mostra como é que o pensamento burguês ele se torna hegemônico e como é que ele reforça cotidianamente a sua hegemonia. Então, nessa conjuntura que a gente está vivendo, um dos ataques mais frequentes é aquele que vai, vamos dizer assim, destacar dimensões negativas de um processo que na história é extremamente positivo, ou seja, a Revolução Russa. Ela pode ter caminhado para dimensões que foram totalmente opostas àquelas pretendidas, mas não se pode negar que a Revolução Russa ela trouxe consigo um projeto que esteve ausente da dimensão burguesa passadas as revoluções mais clássicas que a burguesia realizou. Né? Podemos até dizer que a Revolução Francesa ela levantava a questão da liberdade, igualdade e fraternidade, que era super avançado para vou dizer assim, não era nem nação na época, a nação francesa, mas vamos dizer assim, na época em que a Revolução Francesa ocorre, era um projeto super avançado, sabendo-se que o poder instituído era o poder feudal. Então, colocou princípios que depois foram sendo reapropriados de outra maneira pelo pensamento socialista. Vai passar pelo pensamento do socialismo utópico, até chegar ao socialismo científico, como diria o Engels, né? De qualquer maneira, por mais que tenha colocado esta questão da liberdade, igualdade e fraternidade, esta revolução burguesa ela nunca avançou no sentido de pautar efetivamente a destruição das formas de propriedade, a constituição de uma igualdade real entre os homens e não apenas a constituição de uma igualdade formal. Então a Revolução Russa, ela tem no interior da história uma importância que nenhuma outra revolução teve até hoje. Agora, é necessário também pensar esta revolução tanto nos seus avanços quanto também nos problemas que ela produziu. E é nesse sentido que são interessantes certos elementos levantados pelo pensamento gramsciano e pelo pensamento luxemburguista, ou o pensamento de Rosa Luxemburgo, luxemburguiano. Né? Feitas essas breves considerações, eu estruturei a minha fala num texto preliminar que eu encaminhei para o Roberto. Depois eu vou dar uma relida, porque eu tenho o péssimo hábito de escrever e não reler o que eu escrevo. Né? Se eu parar para reler o que eu escrevi, eu não saio da página 1. Então eu escrevo tudo e depois eu penso. Né? Eu vou vendo assim onde é que eu acertei, ou mesmo no que ficou meio confuso na redação. De qualquer maneira, o Roberto está com um texto basiquinho, preliminar aí de 10 páginas, só para situar a discussão, né? Mas eu me comprometo a dar uma reformulada no texto e passar para ele uma versão que depois ele pode circular para vocês aí sem problema, tá certo? Já está circulando. Nossa. Poxa, aí vão falar assim, pô, esse cara não sabe gramática, qual é que é o termo de concordância e tal, né? Bom, então eu vou seguir bem o roteiro que eu tracei aqui,
Vou tentar falar nos 40 minutos para a gente deixar bastante espaço para o debate, que eu acho que é importante a gente debater todas as questões. E mesmo quem está na posição discordante, né, eu entendo que deve colocar as suas questões. A gente não pode aqui ficar esperando que só apareçam questões no âmbito da esquerda. Se tiver alguém liberal, alguém de direita ou conservador que discorda, tal, vamos dialogar. Eu acho que essa é a finalidade do evento aqui, né? Bom, primeiro ponto que eu destacaria aqui é que nenhum tema ele talvez tenha sido tão debatido ao longo do século XX como é o caso da Revolução Russa de 17. E ele foi debatido nos diversos matizes. É importante destacar isso. Um primeiro matiz que a gente poderia destacar aqui é aquele de caráter liberal, tá certo? Ou seja, aquele produzido no âmbito do pensamento burguês, que sempre desemboca na mesma afirmativa. Ou seja, toda tentativa de superar a sociedade de classes desemboca em ditadura. Isso é uma coisa fantástica. Como esta ideia, ela perpassa até mesmo autores mais rigorosos como Pierre Bourdieu. Se vocês pegarem um livro do Pierre Bourdieu chamado Razões Práticas, tem um textinho lá onde ele fala assim dos perigos de você, né, trabalhar com a ideia de igualdade real entre os indivíduos, porque a experiência histórica demonstrou como que isto, né, resulta em formas conservadoras de gestão da vida social. Então, essa ideia é muito forte, ela tem um lastro muito grande nos teóricos liberais, mas ela acaba, em certo sentido, contaminando até mesmo aquelas, vamos dizer assim, referências de pensamento que não se dizem liberais. Então, essa é a primeira grande leitura que se teria da Revolução Russa, ou seja, toda revolução, a começar da Revolução, a Revolução Russa demonstrou que toda revolução sempre degringola em ditadura. E aí, para reforçar esse argumento, eles pegam indistintamente a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, as experiências do leste europeu e por aí vai, que são experiências questionáveis, mas que não podem ser reduzidas a esta ideia de uma inevitabilidade no interior da história. Tá certo? Muito se questiona no Marx e nos pensadores marxistas a ideia, né? Se coloca que, muito se fala que nesses autores existe uma teleologia da história, ou seja, o proletariado já estaria predestinado a realizar um mundo sem desigualdades. E todos os autores, aí vocês pegam Alain Touraine, Antony Giddens, Boaventura de Souza Santos, Zygmunt Bauman, todos vão caminhar um pouco por aí. Que o marxismo, ou mesmo a teoria do Marx, sempre caminhou com uma ideia de teleologia da história, ou seja, tudo já estava predestinado a desembocar em algum lugar. E curiosamente, se resgatarmos os autores clássicos, nós vamos ver que eles são contrários a qualquer forma de teleologia, ou seja, de finalismo dentro da história. E que quem mais defende a teleologia na história são os próprios liberais, que trabalham com a ideia de que toda tentativa de sair do capitalismo desemboca necessariamente em desgraça. Se existe teleologia que está posta, uma ideia finalista da história, esta está no pensamento burguês, e não no âmbito do pensamento marxiano e marxista clássico. Então é necessário ter muito cuidado com este argumento que está presente no pensamento liberal. Uma segunda vertente que se debruçou sobre a questão da Revolução Russa e sobre as demais revoluções é o pensamento social-democrata, que, né, é necessário destacar, inicialmente era a forma como os comunistas eram reconhecidos. Social-democrata, até determinado momento do processo revolucionário russo, eram os revolucionários. É a partir de um determinado momento, com as teorias do Bernstein, Kautsky e tudo mais, a partir ali da Segunda Internacional, que a terminologia social-democrata passa a se referir fundamentalmente
aos reformistas, ou seja, aqueles que querem sair da sociedade capitalista, mas entendem que a época das grandes revoluções, ou a época revolucionária, tal como pensada por Marx e Engels no manifesto do Partido Comunista, já estava superada. Então, a partir desta matriz social-democrata, vão se desenvolvendo cada vez mais variantes que tomam naquilo que seria o reformismo parlamentar. Tá certo? A ideia de que é possível transformar a sociedade dentro de determinados limites, mas não com a esperança de que se chegue àquela forma de sociedade tal como pensada inicialmente por Marx e Engels.